Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Meu amado, esse trimestre está uma bênção estas lições, a carta aos Hebreus. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Meu amado, este é o tema da nossa lição e o escritor aos Hebreus, com muita propriedade, com muita sabedoria e respeitosamente, ele mostra para seus leitores que Cristo era superior a Moisés. Ele, de forma alguma, ele desqualifica o trabalho, a pessoa e a obra de Moisés, mas ele prova pelas Escrituras que Jesus era muito superior a Moisés. E ele está escrevendo para judeus, que Moisés está para os judeus, irmãos, no lugar em autoestima. É tanto que Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse localizado para que não fizesse ali uma peregrinação, uma idolatria e adoração ao corpo de Moisés. Vamos lá? Tópico de número 1. Uma tarefa superior. Nesse primeiro tópico, estaremos abordando, mostrando como a tarefa de Jesus, ela foi superior à tarefa confiada a Moisés. Vamos lá então? Subtópico de número 1. Uma vocação superior. Um pecador não pode salvar outro pecador. Moisés não salvou o seu povo dos seus pecados, mas falou-lhes daquele que viria depois dele e os libertaria da pior das escravidões, a saber, o pecado. Meu querido, observa a vocação de Jesus em relação a Moisés. Moisés foi vocacionado, chamado por Deus para libertar o povo da escravidão. A escravidão literalmente do chicote e da chibata. Mas um pecador não pode salvar outro pecador. O que Moisés fez foi tirar o povo da escravidão lá no Egito. E Jesus, o que Jesus faria? A missão de Jesus, ela é muito superior porque ele veio para libertar o homem dos seus pecados. Moisés, ele não salvou o seu povo. Todavia, ele apontou para aquele que viria, que depois dele viria um outro profeta, que a esse profeta, que era Cristo, eles deveriam ouvir, porque a pior da escravidão não era o chicote, a chibata, as correntes ou o serviço forçado para o Egito. A pior da escravidão era o pecado, o homem escravo dos seus pecados. Nesse sentido, a vocação de Jesus ela é muito superior à de Moisés, porque Moisés veio para libertar o povo de um domínio, de um governo dentro de ordem política. E Jesus veio para libertar o homem dos seus pecados e conduzi-los a Canaã celestial. Vamos prosseguir na nossa lição? Mateus capítulo 1, verso 21. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Observe o que o texto está dizendo lá em Mateus, que ele, Jesus, salvaria o seu povo dos seus pecados. Moisés libertou o povo do jugo de Faraó,
mas ele não conseguiu nem poderia salvar o povo dos seus pecados. Um pecador não pode redimir e salvar um outro pecador no que diz respeito ao juízo final. A ira de Deus. Não tem santo, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem nenhum outro nome, somente o nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, a vocação de Jesus era muito superior à vocação de Moisés. Vamos lá, subtópico de número 2. Uma missão superior. A missão confiada a Moisés era de conduzir ex-escravos do Egito até a terra prometida. Jesus conduz escravos do diabo, do pecado, da carne e do mundo até as mansões celestiais. O próprio Moisés aguarda o momento em que Cristo há de ressuscitar os mortos e buscar sua igreja. Meu amado, observa qual era a missão de Moisés. A missão de Moisés era tirar um povo que era escravo no Egito. Foi uma missão muito difícil, com uma intervenção sobrenatural de Deus. E a missão de Jesus é conduzir ex-escravos, não do Egito, mas ex-escravos do diabo, do pecado, da carne e do mundo, até as mansões celestiais. Observa que a missão de Jesus é muito superior. Moisés, a missão dele era voltada para o povo de Israel, para os judeus. E a missão de Jesus diz respeito a todo o gênero humano, não somente para os judeus, mas para todos aqueles que creem no nome de Jesus. E Jesus está conduzindo ex-escravos. Eu já fui escravo dos meus pecados, escravos na mão do diabo, escravo da carne, do mundo e das paixões. Você já foi escravo, mas Jesus vos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós somos ex-escravos. Alguns são ex-escravos do vício, das drogas, da prostituição, do homossexualismo, porque há libertação, sim, para aquele que entra para esta prática pecaminosa, para aqueles que se envolvem com as trevas, com o satanismo, com o espiritismo, com o candomblé, umbanda, quimbanda. Jesus, ele é a porta de salvação. Ele está libertando os escravos do pecado, do diabo e do mundo e irá conduzi-los até as mansões celestiais. Amém, meu querido? E outro sim, o próprio Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, ele também aguarda, meu amado, o cumprimento da missão de Jesus, que é quando Jesus voltará por sobre as nuvens, ao toque da trombeira, com voz de alarido, ele virá para arrebatar a sua igreja. E naquele momento os mortos ressuscitarão primeiro. E Moisés e todos os patriarcas, os profetas, os heróis da fé, todos aqueles que morreram crendo na vinda do Cristo, ressuscitarão juntamente com aqueles que já partiram em Cristo. Então, a missão de Jesus, ela é muito superior à missão de Moisés. Vamos aqui, eu faço uma colocação. Missão incompreendida. Os judeus não compreenderam a missão de Jesus. Eles esperavam um chefe de Estado que os libertasse do poderio do Império Romano. Deus tinha em mente algo muito maior: introduzir o seu reino no coração dos pecadores arrependidos.
Observa o seguinte, meu amado, os judeus não compreenderam a missão de Jesus. Ele veio, primeiramente, para libertar o povo dos seus pecados. Conforme o texto que eu já li em Mateus, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Esta era a missão de Jesus. Ele não veio, a princípio, para ser chefe de Estado, para receber as honras de um governante, de um rei. Ele veio como simples filho do carpinteiro, do seu José com a dona Maria. E observa que a maior escravidão que o povo enfrentava não era estar sobre o jugo e o domínio do Império Romano. Por que eles estavam dominados pelo Império Romano? Porque os judeus ficaram escravos da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego e depois do Império o Império Romano. Por uma razão, porque eles pecaram. No livro de Juízes, nós vemos o povo de Israel pecando. Então, Deus, ele não tinha como proposta levantar Jesus a princípio como um grande juiz, como foi nos dias de Baraque, nos dias de Sansão, Jefité, nos dias de Débora e estes juízes. Por quê? Então, logo o juiz morria, o povo voltava para o seu pecado. Ficou mais do que claro que o problema do povo de Israel não era de ordem política, mas era de ordem espiritual. Então Jesus ele veio com a missão de introduzir o reino de Deus primeiro no coração do pecador arrependido. E foi isso que os judeus não conseguiram compreender. Jesus dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o objetivo de Deus era muito mais do que libertar o povo do domínio romano. Era libertar o povo do domínio do pecado. Porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E este reino seria introduzido nesta primeira fase no coração dos homens. Na segunda fase, que é quando Jesus volta, ele volta para reinar com aqueles que já aceitaram o seu reino no seu coração. Amém, amado? Glórias a Deus. Então o projeto de Deus era muito mais do que libertar o povo da escravidão romana, porque Jesus libertaria aquele povo, mas eles continuariam pecando, blasfemando, desprezando e provocando a ira de Deus. Vamos seguindo adiante. Subtópico de número 3. Uma mediação superior. Moisés era o representante do povo judeu diante de Deus. Jesus é o único representante de todos os homens e em todos os tempos diante da face do próprio Deus. Quando aqui esteve, ele foi o representante de Deus entre os homens. Observa, a mediação de Jesus, ela é muito superior à mediação de Moisés. Moisés, ele era o mediador entre Deus e o povo. Em várias ocasiões, Moisés se colocou ali como um mediador. Certa ocasião, Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo, vou exterminar, porque é um povo rebelde, e eu vou começar em você uma nova geração e um novo povo. Moisés, ele falou: Senhor, de forma alguma. Se for para o Senhor matar esse povo, então o Senhor risca o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo. Ele decidiu interceder pelo povo e colocar a própria vida dele em risco, porque Deus poderia matá-lo. Deus poderia tomar aquilo como uma afronta, mas ele era o mediador do povo judeu. Agora, Cristo, ele é um mediador não somente do povo judeu, ele é o mediador de todos os homens, em todos os tempos, em todas as eras.
A Bíblia fala que não há um outro nome debaixo do céu no qual seja invocado. Não existe outro nome aqui que possa nos representar diante de Deus. Moisés, ele representava o povo diante de Deus. E Jesus, ele representa, intercede por todo o gênero humano. E aqui, quando ele esteve, ele era um representante de Deus entre os homens. E quando ele volta para o céu, ele é agora um representante dos homens lá no céu, porque ele volta para o céu não da mesma forma que ele saiu. Ele volta agora com a natureza humana. E lá no céu, ele é o representante, o mediador dos homens entre Deus. Nem Maria pode fazer isso porque ela morreu e está aguardando a ressurreição. Nenhum outro nome, todos morreram e agora estão aguardando a volta de Jesus ou então o juízo final. Então, ele é o mediador por excelência. Tópico de número 2. Uma autoridade superior. Nesse tópico, nós iremos abordar e compreender a autoridade de Jesus em comparação à autoridade de Moisés. Que a autoridade de Jesus, ela é muito superior à autoridade de Moisés. Vamos lá? Subtópico de número 1. Construtor, não apenas um administrador. Moisés foi poderosamente usado por Deus como mordomo que administra um bem alheio. Jesus foi muito além. Ele assumiu os riscos e pagou o preço para que todo pecador arrependido tivesse livre acesso a Deus. Meu amado, o escritor aos Hebreus, ele mostra o seguinte, que Moisés, ele era como um mordomo que estava administrando, cuidando da casa do seu Senhor. E ele mostra que Jesus, ele é o dono da casa. E assim sendo, meu amado, Moisés, ele administrou, conduziu aquele povo pelo deserto, transmitiu-lhes as leis de Deus, o conhecimento de Deus. Mas tanto o povo como a lei, tudo pertencia a Jesus, o Deus encarnado. Agora, Jesus, ele foi muito além de Moisés. Ele pagou o preço, ele sofreu, padeceu, morreu na cruz do Calvário, para que o pecador arrependido, viu, amado? O pecador arrependido tivesse livre acesso a Deus. E por que Jesus assim o fez? Porque ele não era apenas, meu amado, mordomo. Ele é o dono da vida. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meu amado, ele não é apenas um construtor, ou seja, ele não é apenas um administrador, ele é o construtor. Eu quero deixar aqui para você Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus ele deixa claro que a missão dele é edificar a igreja. E quando ele fala para Pedro, não é um credo religioso apregoa que Pedro é o primeiro papa e que ele é a coluna da igreja, a pedra da igreja. Bem,
Então esse Pedro aí, ele foi chamado a atenção que Paulo exortou publicamente porque ele tinha duplo caráter. Quando ele estava entre os judeus, ele agia como judeus, e quando ele estava entre os gentios, ele agia como gentio. Paulo repreendeu publicamente. Então, se ele era um papa, que aquele papa ali, Pedro, ele foi repreendido por causa da sua atitude vergonhosa. Mas o que Jesus está querendo dizer no texto é que ele era a pedra. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele naquele momento, pois também eu te digo que tu és Pedro, Petra. E sobre esta pedra que você acaba de falar, que sou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você observa que Jesus ele não veio somente administrar, para que outro desse continuidade. Ele veio edificar, ele é o construtor, é aquele que edificou a igreja, ele é a pedra angular da nossa salvação, a igreja que é a noiva de Cristo. Está claro aqui? O escritor aos Hebreus deixa isso muito claro para os judeus, que Moisés, ele teve sim o seu mérito, porém, Jesus, ele não era apenas um administrador, ele era o construtor, aquele que veio para edificar a sua igreja e, através da igreja, torná-la agência de salvação do reino de Deus. Vamos lá, subtópico de número 2. O perigo de ver, mas não crer. Não se pode pautar a vida cristã tão somente em função de manifestações sobrenaturais ou milagres. Estes têm como objetivo levar o homem a se relacionar com Deus e sua palavra de forma mais intensa. Judas testemunhou muitos milagres e sinais. Todavia, não se deixou moldar pelas mãos do oleiro. Meu querido, eu acho fascinante o comentário colocado aí pela pessoa responsável desta lição. Parece que é o pastor José Gonçalves, ou Josué Gonçalves, eu não estou muito certo aqui. Mas o comentário que ele deixa nesse tópico 2 eu acho fascinante. Meu amado, nós não podemos pautar a nossa vida em virtude de milagres. Veja só, onde Deus mais operou milagres foi no deserto. Foi lá que o mar se abriu, no Egito o povo testemunhou as 10 pragas, o povo viu todo dia o maná descer do céu. Então isto aí tinha como objetivo atrair a atenção das pessoas para levar as pessoas a se relacionar com Deus e com a sua palavra. O milagre e o sobrenatural, ele não substitui relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que vivem atrás de milagre, das manifestações sobrenaturais, mas não mudam de vida, não abandonam o pecado. São pessoas que vivem correndo atrás da bênção ou atrás da vitória. E eu entendo na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos afirma, e virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, a fé cristã, ela está alicerçada no relacionamento com Deus e na sua palavra, na obediência à sua palavra. Porque quem vive atrás de milagre aqui, sobrenatural ali, ele corre o risco de ver muitos milagres, mas não crer. Por exemplo, eu uso aí Judas. Judas, ele viu, testemunhou inúmeros milagres, paralítico andando, cego enxergando, mudo falando, pessoas sendo libertas de demônio, morto ressuscitando, o mar bravio se acalmar. Ele testemunhou milagres e sinais, meu amado, que nós não testemunharemos. Agora, o problema é que
Judas, ele não se deixou moldar pelas mãos do oleiro. Então, o que pode acontecer? Alguém ser testemunha de milagre. Eu conheço um rapaz, ele era cadeirante, Jesus o libertou da cadeira de roda, mas esse irmão, posteriormente, acabou com o casamento dele, abandonou o lar, encontrou uma outra mulher amada e desviou. E quantas pessoas que nós conhecemos e sabemos que são milagres vivos nas mãos de Deus, que Deus operou e hoje não estão mais na casa de Deus. O maior milagre, irmão, é o milagre da salvação. O maior milagre é você se relacionar com Deus. Todos os milagres que Jesus operou, ele tinha como um objetivo. Nenhum milagre que Jesus operou, ele era um fim em si. Todo milagre que Jesus operou, ele tinha como objetivo chamar a atenção das pessoas e mostrar que Deus estava naquele lugar. E levar estas pessoas a se relacionar com Deus e com a sua palavra. Observa a preocupação de Jesus. Ele operou pelo menos 2 vezes a multiplicação dos pães. Numa terceira vez ele percebeu que as pessoas estavam indo por causa do pão, mas não por causa da palavra, de querer se relacionar com Deus. O que ele fez? Ele não operou mais milagre da multiplicação do pão. Então, meu amado, nós não podemos pautar a nossa fé cristã somente em virtude de milagres e sobrenatural. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que os magos de Faraó, eles também operavam milagres, sinais e prodígios. Até o terceiro prodígio, milagre e sinal que Deus operou, Deus permitiu que as trevas e os magos de Faraó também assim o fizessem. Então, meu amado, quem vive atrás de sobrenatural e de milagre, ele pode acabar se deparando com falsos profetas, falsos milagreiros, pessoas que estarão operando sinais e prodígios do engano, do espírito do engano. Mas aquele que se relaciona com Deus, que se relaciona com a sua palavra, de forma alguma ele será enganado. Na verdade, ele se deixará moldar pelas mãos do oleiro. Nós somos vasos na mão de Deus. E ele pode nos quebrar a qualquer momento para nos fazer um homem melhor e uma mulher melhor. E entender isso é um milagre da parte de Deus. Como eu já disse em outra ocasião, mais importante do que você receber uma bênção de Deus é você ser uma bênção nas mãos de Deus para o homem, para a nossa sociedade. Vamos prosseguir? Eu faço aqui uma análise. Poder de Deus versus santidade de Deus. As manifestações sobrenaturais da parte de Deus não são em si um sinal de aprovação de conduta. Com braço forte, ele operou no Egito para libertar seu povo. Porém, em sua santidade, ele reprovou toda uma geração no deserto, devido à dureza dos corações. Meu querido, nós precisamos separar essas duas coisas. O poder de Deus e a santidade de Deus. Observa, o lugar que Deus mais operou milagres nos relatos bíblicos foi entre o povo judeu, principalmente quando tira esse povo do cativeiro. Agora, o problema é quando as pessoas, nós, começamos a achar e compreender que o milagre, o poder de Deus, está aprovando a minha conduta. Alguém pode ser curado, até batizado com o Espírito Santo de Deus. Pode Deus prosperar, enriquecer. Pode a pessoa conseguir êxitos, proezas. Mas eu quero dizer uma coisa. Isso não é sinal de aprovação de conduta. Não é. Eu conheço relato de pessoa que foi batizada no Espírito Santo, estando vivendo uma vida fora da direção de Deus, uma vida vergonhosa. Jesus batizou com o Espírito Santo, mas a partir daquele episódio,
A pessoa, ele mudou de vida e viu a necessidade de se relacionar com Deus. Agora, a santidade de Deus, ela é diferente do poder de Deus. O poder de Deus é o poder para libertar. A santidade de Deus, ela é mais rigorosa do que o poder, porque a santidade de Deus, meu amado, na sua santidade, ele reprovou e matou toda aquela geração que viu o seu poder, viu os sinais, os prodígios, o mar vermelho se abrir, que viu o Rio Jordão, aliás, me desculpe, no Rio Jordão já estava a nova geração. Mas toda aquela geração que testemunhou o poder de Deus morreu no deserto. Mas agora, a santidade de Deus, irmãos, é uma coisa séria. Então não confunda que Deus esteja operando na sua vida, na sua faculdade, na sua vida financeira, em várias áreas da sua vida, que Deus está aprovando a sua conduta. Olha o ministério de Judas. Judas parecia que estava tudo indo bem, ele era o tesoureiro, ele era o administrador das finanças. Mas Jesus nunca aprovou a conduta vergonhosa dele. Amém, meu querido? Então, meu amado, que Deus nos guarde. Não confunda, se Deus operar um milagre na sua vida, é porque Deus está concordando com você. Do contrário, Ele é misericordioso. E esse milagre tem como objetivo levar você a se relacionar e a se envolver com Ele. Porque a palavra do Senhor diz, sede, pois, santo, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Amém, amado? Vamos prosseguir. Subtópico de número 3. O perigo de começar, mas não terminar. Judas não entrou para o grupo dos discípulos com o intuito de ser taxado de ladrão ou traidor. Como muitos crentes em nossos dias, ele se perdeu em dado momento e não mais se achou. Na verdade, ele foi achado pelo diabo. Meu querido, olha aí o perigo de começar e não terminar. Judas começou bem, irmão. Ele estava entre os 12. Jesus orou uma noite. Ele teve a direção de Deus. Judas, ele não entrou para roubar. Judas, ele não entrou no grupo dos apóstolos para ser um traidor. Ele começou bem, com sinceridade, com propósito, orando, libertando vidas. O problema é que em dado momento Judas se perdeu. Como muitos de nós corremos este risco, que em dado momento a gente pode se perder, se envolver com o pecado. E eu observo que ele se perdeu em dado momento, e ele não mais se achou. Ou seja, ele nunca chegou para Jesus para confessar o pecado. Ele nunca chegou para Jesus para pedir perdão dos seus pecados. Observa aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Ele viu Jesus liberando perdão para uma mulher que foi pega em adultério. Uma outra mulher que Jesus se deparou com ela, aquela mulher que teve vários maridos e agora o que ela possuía não era dela. Jesus, ele perdoou o pecado daquela mulher. Então, Judas, ele foi testemunha ocular, não só dos milagres, mas das tantas vezes que Jesus perdoou uma alma, um pecador, mas ele nunca chegou para Jesus para pedir perdão. Posso dizer que ele se perdeu em dado momento. O que é pior, ele não se achou mais e ele foi achado pelo diabo. Meu amado, nós estamos sujeitos a nos perder na nossa caminhada, mas nós sabemos o caminho. O caminho é o caminho da humilhação, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão, do abandono do pecado. Se nós não nos acharmos, sabe quem vai nos achar? O diabo. O diabo irá nos achar. Eu quero deixar com você aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 22, verso 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Meu querido, olha esse relato bíblico. Olha que ponto Judas chegou. Ele começou bem, mas ele não terminou a carreira. Não basta começar, é preciso terminar, e terminar bem.
Por que Satanás entrou em Judas? E o que me chama a atenção é a forma como Lucas escreve. Ele fala Judas por sobrenome Iscariotes, porque tinha outro Judas. Eram 2 Judas e não somente um. Mas ele dá o sobrenome para que não fizessem confusão. E ele fala que ele estava entre o grupo dos 12, dos apóstolos. Um dos apóstolos de Jesus, ele era ladrão. Um dos apóstolos de Jesus se perdeu. Agora imagina o que foi o escândalo daquela época, quando Judas cometeu suicídio. Eu acho muito interessante eu abrir um leque para falar sobre este assunto, o tema suicídio. Meu querido, eu não posso julgar, condenar quem partiu. Casos de pastores e pastora aí, no segmento cristão, nós estamos vendo aí vários casos de suicídio. O que me preocupa é a forma poética, apologética que se vem abordando esse tema. Que alguém saltou para a eternidade, correu para os braços de Jesus. Eu entendo que isso é um perigo muito grande, que está motivando outras pessoas a fazer o mesmo. Você pensa que eu nunca pensei em cometer um suicídio? Não, irmão. Eu, em dado momento na minha fé cristã, já passou esse pensamento na minha cabeça. Tem momento que a gente quer acabar com o nosso sofrimento, tem momento que a gente só sabe chorar, só tem angústia. Eu sei o que é depressão, eu sei o que é angústia na alma, eu sei o que é tristeza, eu sei o que é decepção, frustração. Mas até aqui o Senhor tem nos dado graça. Então, meu amado, eu não aconselho ninguém. Se você, meu querido, está atravessando luta, confie no Senhor, espere no Senhor. Judas, ele tirou a própria vida, porque ele não conseguiu conviver com aquela situação, com aquele remorso. Eu não vou dizer que todo mundo que comete suicídio faz por remorso. Mas agora, não há uma teologia bíblica para fundamentar que alguém foi para o céu ou para o inferno. Se é o filho do macumbeiro, como eu vi um pastor sabiamente falando, se é o filho do macumbeiro, do idólatra, de alguém que vive uma vida promíscua, comete suicídio, nós logo dizemos, foi para o inferno e morreu. Agora, se é um pastor, ou uma pastora, ou um homem de Deus que cometeu suicídio, foi para o céu, está com Jesus, meu irmão. Não há uma teologia, uma doutrina muito bem fundamentada, definida. Se não há tão bem definido, para que eu vou aventurar no caminho do incerto, do inseguro, meu querido? Para que eu vou colocar minha vida em risco? Eu vou ficar aos pés do meu Senhor. Se Ele quiser me matar, Ele me mata. Se Ele quiser me recolher, Ele recolhe. Paulo teve inúmeras razões para cometer o suicídio, meu irmão. Ele apanhou, foi torturado, espancado, humilhado, perseguido, tentaram matá-lo várias vezes, mas ele resistia em morrer. Ele resistia em não aceitar a morte, até cumprir a sua missão. Então, meu querido, Judas, Satanás entrou no seu coração, é porque o coração dele não havia mais lugar para o Espírito Santo. Ele se perdeu em dado momento da sua vida. Meu querido, se você se perdeu, volte-se para a cruz. Volte-se para a cruz. Conta-se a história de um menino que ele estava perdido na cidade, longe de casa, ele se perdeu do caminho de casa e os policiais encontraram aquele menino no meio da rua e ofereceram para ele ajuda. Falou, olha, onde é que você mora? Mostra-nos em que direção que você mora, que nós vamos te levar. Ele falou, eu não sei para que lado. É para lá, para cá, para que lado que você mora? Eu falei, eu não sei. Ele falou, meu filho, mas como é que nós vamos te ajudar? Você tem algum ponto de referência para a gente te levar até a sua casa? Ele falou, olha, faz o seguinte, eu sei que a minha casa fica perto de uma cruz, levem-me até a cruz, que eu chegando até a cruz, eu vou conseguir encontrar a minha casa. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Meu irmão, se você está perdido, meu querido, a casa do Pai tem uma cruz todo tamanho, a cruz do Calvário, a cruz que Jesus morreu por você, a cruz que Jesus derramou o sangue dele por você. Meu querido, ele não está para jogar na sua cara.
os seus erros, os seus pecados, tudo que você fez. Não, ele não vai jogar no seu rosto, ele quer que você volte para a cruz. Meu querido, não fique perdido por aí, porque alguém vai te achar. E este alguém é Satanás, que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu quero deixar com você um texto bíblico, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha o caso de Enoque. O pai de Enoque, a mãe de Enoque, a família foi procurar Enoque, não acharam o corpo, não morreu. E para onde Enoque? Ele não foi achado, porque Deus o tomou para si, meu irmão. Deus tomou para si. Muito diferente do episódio de Judas, em que Satanás o tomou para si, porque o coração está vazio de Deus. Meu querido, nós podemos ser Judas, que teremos o coração preenchido por Satanás, mas nós podemos ser um Enoque, que não foi mais achado pelos homens e não mais foi visto pelos homens, porque Deus o tomou para si. Meu querido, Deus deseja tomar a sua vida. Deus deseja que você comece e termine a sua carreira. Não importa se você caiu, se você pecou, se você adulterou, prostituiu, cedeu à tentação. Não importa que a cruz é o caminho que aponta até a morada de Deus. Leve-me até a cruz e de lá eu conseguirei chegar até a minha casa. Vamos olhar para a cruz do Calvário, porque é lá que está a nossa salvação. Vamos ser semelhante a Enoque, que não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Glórias a Deus. Encerramos aqui, meu amado, o tópico desta lição e já vamos entrar no tópico de número 3. Um discurso superior. Nesse tópico nós estaremos falando sobre o discurso superior de Jesus. Subtópico de número 1. O perigo de ouvir, mas não atender. Não basta conhecer o caminho, é preciso aprender a andar nele. O inferno é um lugar de lembranças eternas que nunca se apagam. Muitos que ouviram a palavra de Deus e a desprezaram se encontram lá, aguardando o juízo final. A dor e o lamento das oportunidades perdidas ocupam suas mentes dia e noite. Olha essa colocação. O perigo de ouvir, mas não atender. Meu amado, eu falo com todo o temor de Deus, porque eu me coloco diante desta verdade, pois eu estou sujeito a ela. Muitos que ouviram a palavra de Deus, muitos que ouviram pregações, muitos que até pregavam, que ensinavam, que conheciam a palavra de Deus, morreram e foram para o inferno. E lá no inferno, um dos piores tormentos do inferno é que lá é um lugar de lembranças eternas. A pessoa se lembra de cada pregação, de cada escola bíblica que participou, de cada apelo que foi feito para ele se arrepender e aceitar a Jesus, para ele abandonar o pecado. Muitos que partiram para a eternidade estão no inferno e a dor deles é lembrar das oportunidades desperdiçadas, das oportunidades pelas quais ele desprezou. Meu amado, este é o perigo de você ouvir, mas não atender. E o povo de Israel, eles ouviram a voz de Deus, mas eles não atenderam ao apelo de Deus. É o que o escritor aos Hebreus estava dizendo para eles: cuidado, vocês podem estar ouvindo a voz de Deus, mas endurecendo o coração. Vocês não estão atendendo a voz de Deus. E nos nossos dias, nós corremos o mesmo perigo. Participar de congresso, participar de escola dominical,
participar de inúmeras conferências, conhecer Bíblia, o grego, o hebraico, o aramaico, conhecer a Bíblia em várias traduções e ainda assim não atender à voz de Deus. Ainda assim, viver de forma a desprezar as verdades de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição? A humilhação do servo. Há tempo para todo propósito estabelecido por Deus. Jesus passou pelo tempo da humilhação, com o coração submisso e obediente a Deus. Posteriormente, ele foi exaltado de forma sobrenatural por Deus. Meu querido, é a humilhação do servo. Jesus, ele passou pela humilhação, pelo escárnio, pelo deboche, pelo sofrimento, pela dor. Eu quero dizer que há um propósito de Deus estabelecido em todas as coisas. A palavra do Senhor nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja vivendo o tempo da humilhação, o tempo do escárnio, o tempo da vergonha, o tempo da derrota, o tempo do fracasso, o tempo em que Deus poderia agir, mas Ele não age, Ele permite que às vezes o mal te alcance, mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas eu quero te trazer uma palavra de alento, uma palavra de consolo. Aquele mesmo servo, Jesus, que foi humilhado, ele foi posteriormente exaltado de uma forma sobrenatural por Deus. Meu querido, vale a pena perseverarmos aos pés do Senhor. Vale a pena aguardar o tempo de Deus. A Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de juntar e tempo de espalhar, tempo de plantar e tempo de arrancar. Meu amado, há um tempo determinado. De repente, o tempo que você está vivendo é o tempo da adversidade, é o tempo do aperto, da escassez, da dificuldade. Mas ser fiel, continue fiel no seu propósito, no seu papel de professor da escola bíblica dominical. Continue servindo a Deus. Faça aquilo que estiver ao seu alcance, mas faça o melhor, porque Deus irá te honrar. Porque, como diz a palavra de Deus, porque foste fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição? Eu deixo aqui o Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oh, aleluias, glórias a Deus. Essa é a palavra de Deus, amado. Aquele que leva a preciosa semente. A semente aqui fala de trabalho. Uma linguagem do homem do campo que está lá plantando no sol quente. Ele vai andando, chorando, com muita dificuldade. Ele está plantando, ele está lançando a semente, os fundamentos para poder colher amanhã. Meu amado, a gente colhe aquilo que a gente planta. E quando a gente está plantando, muitas vezes é no meio de lágrimas, é no meio de dor, é no meio de angústia. É muito fácil você invejar alguém que chegou num patamar elevado. É muito fácil você desejar a posição que o outro tem. O difícil é você passar pelo caminho que ele passou, enfrentar as adversidades que ele passou. É fácil você invejar as pessoas quando você não conhece a história dela, a história de sofrimento. Muitas vezes quem nos vê nos momentos de triunfo não sabe os desertos e aflições pelos quais a gente passa. Então, meu querido, continue levando a preciosa semente, continue pregando, continue ensinando, continue sendo santo, reto, separado, consagrado a Deus. Porque ainda Deus vai mudar a sua história e você ainda vai vir com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo o molho daquilo que você plantou, as bênçãos e as vitórias que Deus tem para a sua vida. Vamos então para um outro momento da nossa lição, o exemplo a ser seguido.
A completa dependência do Espírito Santo foi determinante para a vitória de Jesus. Ele se relacionava com as multidões, mas não se descuidava da necessidade de se envolver com o Pai. Ele nos ensinou que é importante que se faça a obra de Deus, mas esta não deve nos furtar do tão precioso momento que passamos de joelhos dobrados em oração. Meu querido, é o exemplo a ser seguido. Eu poderia falar muita coisa acerca do exemplo de Jesus e tenho certeza que na sala de aula você poderá, com direção, com propriedade, falar sobre o exemplo a ser seguido. Eu destaco aqui uma característica de Jesus que eu julgo peculiar. A razão do sucesso do ministério de Jesus é porque ele viveu na total dependência do Espírito Santo de Deus. Ele veio como homem, com todas as limitações de um homem, e estava sujeito à queda, ao fracasso e tudo que um homem normal está. Qual foi a razão do sucesso do ministério de Jesus? É porque, embora Jesus se relacionava com multidões, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, ou com grupo menor, os 12 ou 70, ou às vezes com uma pessoa, no caso de Nicodemos, mas nós observamos que Jesus, ele não abria mão do tempo de oração, do tempo de se relacionar com Deus. Meu amado, eu vejo isso na parte de Jesus um exemplo a ser seguido. É importante sim que nós façamos a obra de Deus, que nós ensinemos, que preguemos a palavra de Deus. Mas esse trabalho, ele não pode estar como prioridade. A prioridade é o seu relacionamento com Deus. Porque há muitos que não conhecendo, não percebendo esse ensinamento de Jesus, preocupa muito em fazer a obra. Mas que você fazer a obra como? Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, vai chegar um ponto que você vai estar vazio, que você vai absorver tantos problemas da vida das pessoas, que infelizmente, não vou dizer que é o caso do que aconteceu com alguns casos recentes no nosso país, de pastores cometerem o suicídio. Por quê? Não vou dizer que é o caso deles, que eu não estou para julgar a vida deles, mas pode acontecer de alguém entrar numa depressão profunda, porque ficou preocupado tanto em ganhar a alma, trabalhar na obra, fazer um serviço para Deus, que ele não tirou tempo para se relacionar com o Senhor. Daí vieram as decepções, as frustrações, a batalha espiritual, e a pessoa não se envolveu com o Espírito Santo, deixou que as tarefas do ministério e do dia a dia ocupassem o tempo que era reservado somente para Deus. Eu deixo aqui uma última colocação. Pregador de multidões versus família destruída. É possível que alguém pregue para multidões e corra o risco de ver a própria família se perder na caminhada. Noé não alcançou uma grande multidão com sua pregação. Sua vida com Deus convenceu a esposa, filhos e noras a abraçar seu projeto de vida. Meu querido, o que eu aprendo com Cristo? Das várias lições, eu quero destacar essa. Pregador de multidões versus família destruída. Alguém pode pregar, ganhar muitas almas para Jesus e correr o risco de ver a família se perder, os filhos se perder, o casamento se desfazer, a família ser destruída, meu querido. O modelo de pregador que eu tenho para mim, que foi bem sucedido, foi Noé. Noé não foi aquele pregador eloquente, fervoroso, que ganhou multidão. Na verdade, ele não conseguiu ganhar nenhuma alma com a pregação dele. Porém, a vida dele, o testemunho de vida dele, convenceu a mulher, os filhos e as noras a abraçar o seu projeto de vida. Porque Noé, ele tinha vida com Deus.
ele tinha comunhão com o Senhor e isso contagiou a família. Meu querido, eu não quero aí ser um grande pregador, um grande orador por esse Brasil afora, por este mundo e perder a minha família. Eu não quero pregar para muitos e eu mesmo não vir a ser salvo porque posso me envolver com o pecado, com a lascívia, com a luxúria, com a carnalidade. Eu me preocupo. Eu não quero ser estrela, porque nem todos estão preparados para o estrelato. O anonimato para muitos é um grande prêmio, é uma grande bênção. Eu prefiro o anonimato, porque eu não quero ser grande lá fora e pequeno aqui dentro da minha casa. Eu quero ser grande dentro da minha casa. Lá fora, a opinião a meu respeito, elas podem ser acertadas ou não. Então, o que eu me preocupo é com a opinião dos meus filhos, com a opinião da minha esposa, porque estes sabem realmente quem eu sou. Eu não quero apenas começar, mas eu quero encerrar. Amém, meu querido? Encerrar a carreira, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu encerro aqui a lição de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que na próxima semana, permitindo o Senhor, possamos estar reunidos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a sua palavra. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor em prol do meu irmão, da minha irmã que se encontra perdido, que se perdeu em dado momento da caminhada, que está envolvido com o pecado, que está envolvido, meu Deus, na mentira, no engano. Meu Senhor, alcança esta vida. Mostra para ele o caminho da cruz, o caminho do Calvário. Mostra para ele que o Senhor está interessado na vida dele. Meu Deus, nós não queremos apenas ouvir a tua voz, nós queremos obedecer. Nós não queremos apenas conhecer a tua palavra, mas nós queremos viver, experimentar, porque nós não queremos ir para o inferno, mas nós queremos ir para a eternidade com o Senhor. Meu Deus, firma os nossos passos, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, as nossas famílias, nossas companheiras, os companheiros das tuas servas. Guarda, meu Deus, a família. Que nós possamos dizer que eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor por todos os dias das nossas vidas até a volta do Senhor e na eternidade. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se não houver arrebatamento, semana que vem estaremos de volta. Fique na paz, em nome de Jesus.